E agora passo a palavra ao representante de Israel. Senhor presidente, por 47 anos, o regime islâmico no Irã levou multidões a tomarem as ruas, cantando desta forma. Você gostaria de traduzir o que eles cantam nas ruas? Os seus líderes já vêm cantando isso há anos em eventos públicos no seu próprio parlamento. They mean death to Israel, death to America. Significam o seguinte: morte a Israel e morte à América. As bandeiras americanas e israelenses, elas são pintadas no chão para que possam ser pisadas. Na verdade, são queimadas em praças públicas. Não é apenas o rancor dos radicais. É, na verdade, o ódio apoiado pelo Estado. Esses cantos e cânticos, eles ecoam por toda a parte. E há instalações que são construídas profundamente no solo. Não era apenas um depósito vazio que ali tínhamos, era o preparo para a ação que ali víamos. E hoje, juntamente com o nosso aliado, os Estados Unidos, nós atuamos para que isso fosse detido. Israel vem perante a voz aqui hoje, atuando em conjunto com os Estados Unidos para confrontar e impedir essa ameaça existencial antes que isso se torne um fato irreversível. Os alvos das operações eram estruturas nucleares, locais de mísseis balísticos, locais de fusão em toda a região. Nós não atuamos por impulso, nós não atuamos simplesmente com base na agressão, nós atuamos com base na necessidade. O regime iraniano não nos deixou nenhuma outra alternativa razoável. E iremos continuar pelo tempo que for necessário, desde que existam ameaças. Estamos ao lado do presidente Trump, temos a cooperação próxima entre os Estados Unidos e Israel. Isso determinou uma aliança entre os nossos países. Então, agora sejamos claros sobre o que aqui confrontamos. Esse regime no Irã constrói armas nucleares. No descumprimento das leis internacionais e regras da ONU. Eles assassinam seus próprios cidadãos. Isso acontece agora, enquanto falamos, com cidadãos lá no Irã. Estão expandindo seus arsenais de mísseis em toda a região. Abertamente declararam a sua intenção de apagar Israel do mapa. E agora enfrenta as consequências e está lançando mísseis e drones em toda a região do Oriente Médio, colocando em perigo os Emirados Árabes, os cidadãos paquistaneses. E, infelizmente, há mortes. Atacaram Jordânia, Kuwait, Bahrein, Catar, Iraque. E na última hora, conforme falamos, houve um foguete lançado contra Tel Aviv. E eles têm como alvo civis, não bases militares. Atacaram um prédio em Tel Aviv, uma mulher inocente foi morta e 21 pessoas ficaram feridas. Ou seja, é um regime que desestabiliza todo local onde chega, espalha a violência internamente, domesticamente e externamente. E é um regime que só cresce. É uma máquina de radicalismo que não reconhece as fronteiras. Senhor presidente, a diplomacia foi exaurida. O Irã, ele deveria ter parado beneficiamente do urânio, deveria ter parado de desenvolver mísseis com capacidade nuclear e deveria ter permitido as inspeções, as fiscalizações. Mas o Irã não cumpriu essa solicitação. Em vez disso, fortificou as suas instalações nucleares para que não pudéssemos alcançá-las. Também acelerou a produção de mísseis e também continuou a financiar o terror. Desde sua última operação, no verão, gastaram bilhões aí nas forças armadas externas. As resoluções
estão claras. A estratégia deles era muito clara: retardar, retardar e postergar. Mas, claro, não iremos jogar esse jogo. Era simples o que estavam planejando, construindo os meios para nos encurralar, para forçar uma realidade irreversível, colocando-nos contra a parede. E esse não é o futuro que Israel aceitará. Não há uma nação responsável que deva aceitar isso. Essa operação é guiada por objetivos claros: eliminar as ameaças imediatas, desmantelar o programa nuclear do Irã, destruir a sua produção de mísseis balísticos, neutralizar as ameaças marítimas, desmantelar essa rede de proxies e forças armadas associadas da região. Fizemos isso para proteger o povo de Israel dentro desse quadro de conflitos que existe entre Israel e Irã, em linha com a Carta da ONU e de acordo com a lei internacional. Nós queremos impedir o extremismo, não queremos ver a produção de armas nucleares pelo Irã. E nós temos aí crianças, meus próprios filhos, e nós os saudamos. Vocês são leões defendendo o nosso povo. São jovens que defendem o nosso povo. Existe toda uma nação que apoia vocês. Nós ouvimos a condenação de alguns Estados-membros, do secretário-geral, mas sabemos que essa escalação de violência não começou hoje. Ela começou quando o Irã armou as forças como o Hezbollah, expandiu a produção de mísseis e drones, avançou com seu programa nuclear em violação de compromissos, ou seja, atacou seu próprio povo, aprisionando e executando-os. Bom, foi ultrajante para a ONU? Será que haverá consequências? Agora, Israel age para impedir essa ameaça irreversível e a nossa condenação é imediata. Então, essa é a definição da hipocrisia. Alguns chamam de agressão, nós chamamos de uma necessidade. Chamamos de sobrevivência. Senhor presidente, a história nos ensina, não devemos ignorar aqueles que prestam atenção em distrações. Quando o regime diz que vai destruir Israel, há cânticos que dizem morte a Israel. Eles querem eliminar Haifa do mapa, Tel Aviv do mapa. Então a gente acredita quando eles dizem isso. Quando nós vemos centenas e milhares de mísseis balísticos que são lançados contra Israel, nós acreditamos que é uma ameaça. Não ignoramos esse fato. Nós não jogamos com a nossa sobrevivência, não apostamos, nós agimos. Então agora eu vou abordar ao povo valente do Irã. Vocês não são o nosso inimigo. Essa operação não é alvejada contra o povo do Irã. Ela é alvejada contra um regime que lhes silenciou, lhes aprisionou. Investiram em mísseis em urânio quando a economia sofre. Vocês merecem um futuro melhor. Ou seja, esse regime, o Basij, a guarda revolucionária que levou o seu país para o isolamento. E o mundo não lhes percebe como livres. Vocês têm um regime radical, armado de armas nucleares, liderado pelo extremismo. O seu futuro não deve ser definido por aqueles que pedem morte, como o presidente Trump já disse. O povo iraniano merece dignidade, segurança e a oportunidade de mudar o seu próprio destino. Nós estamos pensando em vocês, povo iraniano. Vocês são vistos, não estão sozinhos. O futuro do Irã pertence a seu povo. Estamos a seu lado. Senhor presidente, nessa semana as famílias judaicas ao redor do mundo celebraram Purim. Os israelenses fazem essa celebração muitas vezes agora no bunker. Bom, a história dessa celebração é a seguinte.
há mais de 2.500 anos começou, naquele mesmo local, ali na Pérsia Antiga. Havia o Ramã, o ministro que queria eliminar o povo judeu. E ele começou com cânticos e se tornou um decreto de lei. Até poderia ter se tornado um genocídio, mas Queen Esther não ficou parada. Ela se manifestou, ela atuou antes que fosse tarde demais. Então, é uma lição que nós aprendemos. Não é apenas uma lição da antiguidade, é uma lição moral. Na semana passada, eu estive lá nos portões de Auschwitz, com vários embaixadores da ONU ao meu lado. Estávamos nesse local que mostra o que acontece quando o radicalismo, o extremismo prevalece e ninguém impede que isso aconteça. Antes do Holocausto, alguns líderes acreditavam que eles poderiam lidar com a agressão por meio de confissões. Eles estavam equivocados, porque isso não parou o mal. Na verdade, acabou fortalecendo o mal. Winston Churchill entendeu algo que a rainha já havia entendido muito antes. Quando a destruição é declarada, quando as armas estão sendo preparadas e montadas, os líderes têm que agir. Não depois que aconteça, tem que agir imediatamente. Hoje, o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu entendem essa lição. Por décadas, o regime iraniano vem construindo mísseis e também vem fortalecendo as forças terroristas, que vai muito além de suas fronteiras. Esse regime não é apenas um inimigo de Israel, não. É um inimigo da estabilidade, um inimigo de toda nação que admira a paz. Essa operação conjunta, estamos agindo em conjunto com os Estados Unidos, não porque buscamos o conflito, mas nós recusamos ignorar a destruição declarada. Nós queremos impedir o extremismo antes que se torne imparável. Nós vamos buscar garantir que nenhum regime radical, armado com armas nucleares e mísseis balísticos, possa ameaçar o nosso povo ou ameaçar o mundo como um todo.